Vamos gravar aqui. Olá, pessoal. Acho que já vai começar a entrar. Ó, já começou a entrar um pessoal. Olá. Vamos falar hoje um pouquinho sobre produtor rural, imposto de renda para produtor rural, agronegócio, a tributação do produtor rural. E eu convidei para essa live uma pessoa muito importante, porque é especialista na área, trabalha na área há 8 anos, é a Priscila que acabou de entrar. Ela tem um escritório voltado para agronegócio, para o produtor rural. Então eu acho que vai ser muito construtivo. Eu vou convidar ela para entrar. Vocês estão me escutando bem? Tudo certo? Então vamos convidar aqui. Meu nome é Flávia Costa. Eu trabalho na área fazem 11 anos, né? Fazem 6 anos que eu me formei. E aqui no nosso escritório não tem um nicho, né? Na verdade, a gente trabalha com várias áreas, mas a gente vê a necessidade, por ser uma cidade de interior, né? A necessidade do produtor rural, desse conhecimento do produtor rural para a tributação dele ser mais em conta. A live vai ficar gravada sim. Acho que é Gabriele Lima, vai ficar gravada, se o Instagram deixar, né? Porque às vezes o Instagram dá um bugzinho ali, mas com certeza vai. Então eu vou passar a palavra aí para Priscila para ela se apresentar para vocês. Então tá, boa noite. Estão me escutando bem? Sim. Tá me escutando? Então eu sou Priscila, né? Eu trabalho já há 8 anos aí com atividade rural, né? Com empresas do agronegócio. Tenho um escritório que atende, que trabalha só com produtores rurais, né? Que é a Origna. Sou aqui de Pelotas, né? A gente já atua aí há mais de 8 anos nessa área, já temos um expertise nessa área. E já queria, né, agradecer o convite, já a Flávia, né, pela live. Eu acho que a gente tem muito assunto aí para falar relacionado à atividade rural, né? E aí até no meu Instagram muita gente me faz perguntas sobre atividade, que não encontra ninguém que fale, que é difícil achar material. E aí quando alguém convida, assim, que nem a Flávia, assim, é um prazer, porque a gente vai falar de algo que é o meu chão e algo que eu gosto, né? E aí isso motiva bastante. Então, Flávia, muito obrigada pelo convite e me coloco à disposição aí de todos para sanar as dúvidas que possam ter aí. Eu que agradeço, Priscila. Para a gente é muito importante ter um especialista na área falando para a gente, né? Porque a gente que trabalha no escritório, às vezes abrange tudo, a gente acaba não tendo essa especialidade e não sabendo trazer benefícios para o nosso cliente, né? Então, tendo um especialista na área é muito importante. E realmente a área do produtor rural, do imposto para o produtor rural, da tributação, ela é pouco divulgada ainda, né? Eu, nessa semana aqui, depois que eu fiz o convite para a Priscila, eu saí a pesquisar, né? O que as pessoas pesquisam mais sobre isso. Então, tipo, as coisas, inclusive eu até falei para a Priscila depois, que são básicas, que perguntam e que não tem tantas respostas. Então, quando tem essa conversa, essa troca de informação, assim, esse bate-papo legal, ele contribui muito, principalmente para o produtor rural não pagar o imposto indevido, né? Porque já é uma atividade tão sacrificada, já fica ali na ponta da cadeia,
Então, acaba que às vezes fica muito oneroso o produto e não consegue ter aquele desempenho que ele pode ter, não consegue investir do jeito que ele deveria investir, tributa de uma maneira incorreta, pagando mais para o governo sem necessidade. Então, esse bate-papo é mais para a gente informar para vocês como fazer a tributação, como tirar todas as dúvidas. Quem tiver uma dúvida, pode mandar aí nos comentários que a gente vai esclarecer. Se depois, quando estiver vendo, que vai ficar salvo, se tiver alguma dúvida, eu me disponho a. Pode me chamar no direct, acho que a Priscila também não se importa, pode chamar a gente no direct Não. que a gente responde. Tá? Então eu queria primeiro te perguntar aí, que todo mundo pergunta, né? Qual é a obrigação do produtor rural fazer o imposto de renda, Priscila? Essa é uma das mais perguntadas, né? Então, assim, a gente tem, acho que 3 situações, assim, que é importante a gente colocar, né? Primeiro, que é a questão do faturamento, né? Então, se ele teve ali um faturamento superior a 142.798,50 no ano, né? Então, pensando no imposto de renda que a gente está aí trabalhando, que encerra agora dia 31 de maio, então se ele teve esse faturamento no ano de 2020, ele está obrigado já a enviar o imposto de renda em função do faturamento, né? Outra questão que a gente tem que se atentar é que a atividade rural, a gente trabalha muito com resultado, né? E aí tem muitos fatores que não dependem de nós, né? Como os fatores climáticos. Então, a gente pode, na atividade rural, ter uma safra que dê prejuízo, né? Então, o que acontece? Tu vai ficar com esse prejuízo aí e tu pode vir a compensar em anos posteriores. Para te compensar esse prejuízo, tu precisa, mesmo que tu não esteja obrigado pelo faturamento, declarar o imposto de renda. Então, essa seria a segunda situação. E uma outra situação que eu vejo que muita gente às vezes acaba não comentando, mas que eu percebo que é algo muito importante, principalmente quando a gente fala do produtor rural, é a questão da obrigatoriedade ali pela posse e propriedade de imóveis. Por quê? Porque produtor rural, principalmente se ele compra uma área mais, adquiriu uma área mais recentemente, são valores consideráveis, né? Então, se ele tiver ali dia 31 de dezembro de 2020, propriedade ou posse de bens superiores a 300 mil, ele já está obrigado. E quando a gente fala em produtor rural, a maioria, falando em terra, valorizou muito. Então, muitos podem entrar nessa obrigatoriedade em função do imóvel, né? Essa obrigatoriedade da entrega do imposto de renda. E aí, ficou alguma dúvida? Se ficou alguma dúvida, podem comentar aí. E aí, fiquem à vontade. A gente pega ali na parte dos 142 mil, que a gente fala, 142.798,50, que é o valor que teve de venda que dá obrigatoriedade, ele se tornou um valor bem baixo, né, Priscila? Porque antigamente era um valor bem mais alto, mas com essa defasagem da tabela do imposto de renda, acabou que desde 2015 a gente não tem uma atualização, então ele é um valor bem baixo. E a gente viu que ano passado mesmo, tanto que a gente está aí vendo que o arroz está esse valor, a gente vê que outros alimentos também estão nesse valor bem alto, então acabou que ano passado muitos produtores tiveram uma venda superior, então acaba tendo essa obrigatoriedade que nunca tiveram, né? Então tem que ficar de olho, porque se não for feito o imposto de renda, o que acontece? Aí tu pode nos responder. Só para complementar ali a tua fala, né? O que acontece? Tu via muita gente reclamando, porque os produtores, porque subiu o arroz, porque não sei o que, né? E aí, o que a gente precisa entender? Só um parêntese nessa questão, né? O que a gente precisa entender? Principalmente nós aqui do Sul, que a gente produz muito arroz, né? A gente vinha num período aí de empate, né?
Então, a gente não tinha um grande resultado ali na produtividade, né? E a gente vendia muito para o mercado interno. Com essa questão da pandemia, se demandou muito aumentou a demanda por alimento e pelo arroz. Com isso, os produtores gaúchos, né, principalmente, tiveram uma grande demanda de exportar. E aí, entre exportar e vender para quem paga mais, para um produtor que até então não tinha grandes lucros, e vender para o mercado interno que paga menos, eles venderam para o mercado externo, né? Então, só meio que uma defesa para os produtores rurais, porque muita gente acaba meio que culpando os produtores sem entender o que está por trás, né? Então, só colocar esse adendo aí. E em relação à tua pergunta, né? Quais os problemas que pode causar a não entrega do imposto de renda, né? Eu acho que o principal problema é a fiscalização, né? Esse produtor que estava dentro de uma dessas obrigatoriedades aí, não declarar, ele sofreu uma fiscalização, ser autuado, e aí ele pode ter incidência aí de multa de até 150%, né? Então, assim, ó, e isso é que nem uma empresa, né? Quando tu tem um passivo trabalhista muito alto, pode quebrar uma empresa. A mesma coisa com o produtor rural. Vamos pensar um produtor rural aí que teve um problema climático, né? Que afetou uma safra, ele teve uma perda de uma safra. Então, ele já está com um problema porque ele teve um prejuízo. E aí, por não enviar o imposto de renda, ele acaba tendo mais uma multa, né? Da Receita Federal. Isso pode, muitas vezes, fazer ele não seguir com a atividade, né? Com a atividade rural dele, ou o pior, né? Se desfazer do bem mais precioso que ele tem, que é a terra, né? Então, acho que a gente tem que cuidar muito dessa questão tributária. E outra coisa, assim, que eu chamo a atenção, né? É que, pensando nesse cenário de pandemia, né? Hoje, se a gente for falar a questão de atividade, o agro foi a atividade que não teve impacto com a pandemia, né? Por exemplo, a gente pegar ali os prestadores de serviço, eles foram muito impactados, né? Alguns ramos, aí, principalmente de eventos, né? Foram muito impactados. E a atividade rural, o agro, ela não teve esse impacto. Pelo contrário, ela aumentou, né, seu faturamento. Então, nesse sentido, a Receita já vinha olhando para o produtor rural. Com esse boom, ela está mais ainda em cima do produtor rural. E isso se justifica pelas fiscalizações que já estão aparecendo. Eu vou citar uma que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, que aconteceu no final do ano passado, que é a Declara Grãos, tá? Que fiscalizava exatamente essa questão, os produtores que estavam dentro da obrigatoriedade do imposto de renda, mas não enviaram a declaração. E também fiscalizavam os contratos de exploração, principalmente aqueles que diziam que tinham um contrato de parceria, mas na prática era um contrato de arrendamento. Né? Então, é uma operação Declara Grãos que pegou aqui no Rio Grande do Sul. Agora, essa mesma declaração, este mês, foi deflagrada, né, em mais 3 estados. Também, mês passado, deflagraram uma outra operação, que é a Expresso. Então, eles estão fiscalizando produtores de café. Então, quer dizer que a Receita, ela está, aos poucos, indo no produtor rural. Então, assim, por isso é muito importante a gente se atentar a esses itens que a gente enumerou aqui de obrigatoriedade, ficar atento e se enquadrar num desses itens, tá declarando para não ter problemas futuros, né? Exatamente. A gente vê que hoje em dia é muito mais complicado. Não, eu digo para as pessoas, não vale a pena correr o risco de daqui a pouco ter uma multa, ter algum problema com a Receita Federal, porque ele pode virar uma bola de neve. A gente já viu, já teve casos da gente ver que não compensa, né? Com a obrigatoriedade da nota fiscal eletrônica para o produtor rural, né? Ela também acaba que o que acontecia muitas vezes a gente
via que no talão de nota não era declarado aquela a forma que deveria ser. E Sim. agora, com a circulação da mercadoria e tendo que ser a nota fiscal eletrônica, isso está sendo mais incisivo. Facilita a Outra, fiscalização, né? exatamente, outra coisa que acontecia muito, que eram ter a circulação com a nota do produtor. Quando chegava lá no destino, eles grampeavam lá as 4 notas e anulavam. E depois os produtores até tinham vários problemas com isso. E a gente sempre diz que isso daí tem que ter um cuidado maior. Produtor rural é importante emitir a nota fiscal eletrônica para não acontecer esse tipo de coisa. Então, isso é muito importante, né? Do imposto de renda, queres complementar mais alguma coisa, Priscila? Do imposto de renda, eu acho que é isso, né? E aí também acho que é importante também a gente colocar 2 pontos que eu percebo, porque eu pego muito clientes que a gente acaba fazendo como se fosse uma auditoria, né, da forma que ele vem, né? Então, alguns erros que eu percebo, algumas divergências, né, desses clientes que vêm para nós. Então, uma das situações é a questão em relação aos contratos de exploração, tá? E aí, o que eu queria falar sobre os contratos de exploração? Que a gente precisa pensar que o contrato é a forma que aquele produtor vai explorar. Então, o meu imposto de renda, ele tem que espelhar aquele contrato e lá o meu livro caixa, né, também tem que espelhar aquele contrato. Então, uma coisa tem que estar muito bem amarradinha na outra para a gente não dar margem para o fisco vir a nos questionar. Então, acredito que tenha muitos colegas contadores aí assistindo, né? Então, só para deixar aquela dica, né, para os colegas, assim, então, cuidem bem essa questão dos contratos de exploração. O que está no contrato tem que estar sendo feito no imposto de renda, tem que estar sendo feito lá também no livro caixa, né? Então, acredito que era É. isso. E aí, já entrando no livro caixa do produtor rural ali, que o livro caixa, eu até coloquei no nosso post que tinha uma maneira legal de diminuir a tributação do produtor rural. E o que que acontece? O que que a gente tem visto é que às vezes só tem ali as notinhas de venda do produto e não tem levado em conta tudo que o produtor rural teve o custeio ali para efetivamente ter o produto. Então acaba que ele paga sobre uma coisa que talvez não seja devida. Vai muito Sim. ali. Então tem que ter esse controle. O que que acontece? A maneira legal de fazer o produtor rural pagar menos é com o livro caixa. É com Sim. esse controle de preferência mensal, porque é a maneira que realmente é mais válida para a gente poder ter um acompanhamento, poder ver quais são os erros, como que vai fazer para estar tudo sendo feito da forma correta. Principalmente isso daí da função do controle dos contratos, de arrendamento e os outros contratos para saber direitinho, porque às vezes, eu vou lá e vou contratar uma pessoa física para fazer um serviço no meu campo. Mas eu não tenho um contrato efetivamente, um documento que tenha uma validade legal. E aí eu não vou poder descontar isso lá no meu imposto de renda. Então, tudo isso é uma forma legal de descontar lá no imposto de renda. Eu queria que a Priscila falasse um pouco mais das obrigações do livro caixa, porque também não é opcional para alguns produtores rurais, então Sim. ele é opcional para outros, então pode Tá. ficar à Então, vontade. eu vou começar a falar da tua primeira pergunta, quando tu iniciou, da questão da obrigatoriedade, tá? Então, assim, todo produtor que tiver um faturamento superior a 56 mil no ano, tu vê que é um valor abaixo ali da obrigatoriedade do imposto de renda, ele já está obrigado a ter escrituração do livro caixa. A Receita, ela não diz que tem que ser através de um software, então pode ser aqueles velhos livrinhos de livro caixa,
pode ser num Excel, no planilha de Excel, enfim, mas tu tem que ter esse livro para, no caso de uma fiscalização, tu apresentar ele junto à Receita, tá? Então, a partir de 56 mil de faturamento no ano, todo produtor já está obrigado a ter a sua escrituração de livro caixa digital. Depois, a gente tem a obrigatoriedade para fins de imposto de renda, que é aquela que a gente já comentou do 142.798,50, né? E mais recentemente, né, novembro de 2018, né, saiu uma lei que implementou, né, que a gente chama aqui o STED do produtor rural, que é o livro caixa digital do produtor rural, né? E esse livro caixa, a obrigatoriedade para estar enviando ele é para aqueles produtores que faturaram neste ano, 2020, na verdade, né? Que faturaram acima de 4 milhões e 800. Quem faturou menos e quiser enviar, é facultativo o envio, pode se enviar. Mas a obrigatoriedade é para aqueles que faturaram acima de 4 milhões e 800 no ano de 2020. E aí, em relação à importância de ter essa escrituração, são assim, a gente pode enumerar N fatores, N vantagens de se ter essa escrituração do livro caixa, né? Então, acho que uma é a questão do controle, né? De tu conhecer os teus números, né? Do produtor, ele ter... Porque muitas vezes, assim, o produtor, ele tem na cabeça dele, ele tem no caderninho dele, sabe? Ele tem... pela vivência dele, ele sabe os números dele. Mas daqui a pouco, aquele número ali que até então sempre deu certo, pode vir a não dar mais, né? Principalmente que a gente está vendo que a atividade rural, nesses últimos anos, ela sofreu muitas transformações e muitos fatores aí influenciaram, tipo questão da pandemia, questão de mercado, clima, enfim. Então, a gente não pode ficar preso ao achismo, né? Então, eu acho que a minha atividade está dando lucro, eu acho que eu gastei X de insumo, eu acho que a minha produtividade vai ser X. Então, só vai deixar de achar e ter a certeza no momento que tu começar a colocar isso no papel, né? Exatamente. E aí, quando a gente fala de produtor rural, o primeiro controle que ele tem que ter é o livro caixa, né? E aí, uma coisa que a Flávia falou, que é assim que eu bato muito na tecla, livro caixa, ele tem que ser mensal, tem que ser momentâneo, sabe? Tu não pode esperar lá a época de imposto de renda para te levar, o produtor rural levar aquele monte de nota, largar para o contador e o contador lançar aquilo ali tudo em época de imposto de renda. Primeiro, ele vai lançar, ok, só que ele não vai poder tomar nenhuma decisão, ele não vai poder ajudar o produtor rural a diminuir esse imposto que ele vai pagar, porque tudo aquilo ali já passou, né? E aí... Não vai ter um planejamento, né? Não vai ter, porque tudo aquilo ali já foi, né? Eles, na verdade, só estão escriturando uma coisa que já deveria ter sido escriturada. Agora, se ele começar a ter o hábito de fazer essa escrituração mensal, por exemplo, nós estamos agora em maio. Bom, o ideal é que eu tivesse com a escrituração lá do meu cliente produtor rural até abril fechado. Eu já tivesse o meu relatório lá de quanto que ele pagou de receita e despesa. Eu tendo isso, eu posso fazer uma projeção para o restante do ano, né? Então, de maio a dezembro, faço uma projeção e aplico as alíquotas do imposto de renda. Já vou ter uma ideia de quanto que esse meu cliente vai estar pagando de imposto de renda. Não com base nisso, surpresa, né? Aí ele não vai ser pego de surpresa na época de imposto de renda e também com base nisso eu já consigo orientar o meu cliente, dizer, tu tinha me comentado que tu queria investir naquele maquinário, quem sabe a hora é essa, lá mais pro final do ano, tu tinha me falado que tu tinha disponível para antecipar algumas despesas, então vamos antecipar. Vai dar ou não vai dar para negociar aquela soja que eu tenho em estoque, né? Então, tu vai conseguir auxiliar o teu cliente nessas demandas que, se ficar só para a época de imposto de renda, é inviável, né? Porque, porque a informação já passou. Então, exatamente. Assim,
Eu acho que o É principal da o, questão do livro caixa é auxiliar o produtor rural aí na tomada de decisão, né? Então, a gente bate tanto na tecla de que uma empresa precisa de controle financeiro, e é a mesma coisa, na verdade, o produtor rural, ele é equiparado a uma empresa em muitos momentos, então a gente precisa ter esse controle financeiro, poder ter essa opinião, saber o que, que pode ser feito, entendeu? Ter essa tomada de decisão. Porque a gente sabe que os mais antigos, principalmente, uma. Eles já têm um conhecimento mais profundo, mas ele tem bases, mas são bases mais, como que eu vou te dizer, na base do achismo um pouco, do que já vivenciaram. Então, assim, é válido, mas a gente precisa ter o conhecimento a fundo dos números, porque são os números comparados à vivência que vão te dar a melhor forma para te tomar uma decisão. Se vale a pena realmente um investimento daqui a pouco, se vale a pena, o que, que deve ser feito. Então tem que ter esse cuidado, né, Priscila? É importante ter esse acompanhamento mensal com o produtor rural, mesmo que ele seja pequenininho. Não, ele daqui a pouco, ele vende 1 milhão ao ano, mas imagina, é um valor já alto. É que a sim. gente tem ainda uma E é cultura. muito mais fácil tu começar no início, quando ele tá pequenininho, né? De tu criar já esses controles, esse hábito dele ter o livro caixa, dele te mandar a documentação mensalmente, do que tu pegar um produtor rural que já tem uma mega de uma estrutura, que tá todo desorganizado e que tu vai demandar muito mais tempo teu, muito mais trabalho, enfim, para te organizar vamos dizer, esse monstro que virou aquilo ali, né? Então, é muito Exatamente. mais fácil começar nos pequenos, né? Quando se é pequeno, né? E Então, é um investimento alto, né? A gente sabe que o produtor, ele trabalha com um investimento alto. É um maquinário que tem um custo alto. A gente depende muito do clima, então tem que ser levado em consideração. Às vezes eu vejo assim, eu tive um prejuízo esse ano, não vou declarar imposto de renda porque foi só prejuízo. Eu digo, mas pensa bem, ano que vem tu pode ter um o lucro muito prejuízo alto e aí o pode. prejuízo vai te safar ali. É, e isso está acontecendo agora, Flávia, porque assim, o que aconteceu esse ano, são anos atípicos, né? Com a função da pandemia, por exemplo, quem trabalha com gado, o gado e a roupa do gado foi às alturas, né? Então, eles estão tendo uma lucratividade que até então não se tinha. Então, por exemplo, um produtor que investiu há 5 anos atrás, que tinha um prejuízo, esse prejuízo já foi, né? E agora, o que ele vai? Ele vai pagar muito imposto esse ano, né? E aí, essa Exatamente. questão dos investimentos, eu sempre chamo a atenção quando eu pego imposto de renda, que tem muito, e aí o cliente está faceiro porque não está pagando imposto de renda. E aí eu sempre gosto de mostrar para ele a seguinte situação: se a gente tirar esse teu investimento, olha quanto tu pagaria, entendeu? E aí, como é que Porque ele vai tomar essa decisão de fazer esse se não investimento se tiver ele os não números, tiver esse acompanhamento? não tem Exatamente, como é isso fazer, né? que a gente, é para isso que a gente veio aqui para alertar o quanto a contabilidade pode ajudar o produtor rural. É duas coisas que caminham paralelo para ter ser menos oneroso, né? Ter essa rentabilidade maior e ter esse auxílio para tomar a decisão. Não é só uma empresa, é todo esse auxílio para o produtor rural tomar a decisão, deixar de, às vezes, ser tão defasado, a gente vê que às vezes só paga, né? A gente fica tão triste que às vezes só Não, e paga. aí A o gente só contador é visto como o mal necessário, né? Ah, lá vem aquele que me Exatamente. traz os boletos para pagar. E E aí eu aí, vejo assim dois lados, né, Flávia? Eu vejo o lado do produtor rural, que tem um pé atrás com o contador, e também vejo
o nosso lado, assim, sabe? É meio que uma crítica para nossa classe, sabe? A gente, muitas vezes a gente não se atualiza, muitas vezes a gente faz só o beabá, então a gente só que vai lá, ele só me manda no final lá, só me manda na época de imposto de renda, vou lançar aquilo ali, o que deu de imposto deu. Quem sabe eu não vou lá, sei lá, no início do ano, passou o imposto de renda, vou levar o imposto de renda para ele e vou chamar ele para conversar, se você viu que você pagou tanto de imposto, vamos fazer diferente esse ano, começa a me mandar os seus documentos mensal, vou lhe cobrar uma taxinha, vamos fazer a sua escrituração em dia para a gente tentar diminuir esse seu imposto, sabe? Então, acho que também vai muito de nós, contadores, né, tirar essa imagem de mal necessário, né, e começar a se portar, né, como um profissional que vai trazer um benefício pro cliente, né, pro produtor rural, né? Então, Sabe, acho que a gente tem que começar a mudar essa mentalidade. Sabe, Priscila, que foi assim que a gente começou aqui a atender os produtores rurais. Foi um ano que deu uma safra bem alta, né? Então acabou que tinham muitas notas e não tinham tantas despesas ali. E teve muitos produtores que pagaram um valor muito alto. Então a gente, depois que findou o imposto de renda daquele, sim, eu levei a cada um dos produtores e eu disse, olha, o que a gente vai fazer esse ano de diferente? A gente vai ter que fazer. Aí foi assim que a gente começou a atender os produtores rurais aqui. E para nós é muito importante, assim, a gente tem muitos clientes de produtores rurais, inclusive a gente aqui faz certificados digitais, então assim que começa a obrigatoriedade da nota fiscal eletrônica, eles já nos procuram para fazer a certificação e a gente já explica como que pode fazer ali para pagar um pouco menos de imposto de renda, para ter ali uma tomada de decisão melhor, poder ter um investimento, poder crescer, né? sim. Então, isso E tudo eu acho muito importante essa orientação e essa informação, né? Tem muita gente que acha assim, eu vou dar tudo de mão beijada pro produtor, né? Mas não é assim, porque o momento que tu informa ele vai se lembrar de ti. Quando acontecer algo, ele diz, não, mas eu vou lá naquela contadora lá na Flávia, que ela me explicou isso e isso, né? Por que eu vou ir num outro que nunca me falou nada? Eu vou ir na Flávia, quando eu fui lá fazer meu certificado, ela me disse que eu precisava sempre tirar nota para pagar menos imposto, que ela me mostrou como é que eu fazia para emitir a nota, né? Então, eu acho que a gente também tem que parar um pouquinho com essa questão de querer guardar as coisas, né? Sim, exatamente. Essa semana passada, na verdade, eu estava lendo uma questão sobre marketing, né? E aí falando da questão que a gente está na era do marketing, que não sei se seria esse bem o termo, né? Mas do compartilhamento. Então, que a gente está na era de compartilhar para a gente ganhar notoriedade e ser visto, né? Então, eu acho que é bem isso, né? Eu acho que o momento que tu compartilha um conhecimento, uma informação, só tem a ganhar. Talvez tu não vai ganhar naquele momento ali, né? Mas lá na frente, com certeza, os frutos virão. Exatamente. E o que me perguntaram, que eu acho muito importante a gente colocar aqui na live, são o que são dedutíveis no imposto de renda, o que pode ser dedutível e pode fazer realmente o produtor pagar menos. Tá. Então, assim, dedutível no imposto de renda, falando da atividade rural, né? A gente tem que pensar que é todas aquelas despesas que são necessárias para aquela produção, né? Então, para aquela atividade daquele produtor. Então, vamos pensar aí, semente, compra de semente, insumos, fertilizante, maquinário, trator, colheitadeira, carro, temos que ter muito cuidado com a questão do carro. O carro, ele tem que ser carros específicos para lavoura, para fazenda, não pode ser, eu vou contar aqui um caso, né? Eu peguei um cliente
que ele foi fiscalizado, autuado e pagou multa, pagou 1 milhão e lá vai de multa, né? E uma das despesas que glosaram, né, nessa fiscalização foi os carros, porque ele lançou carros com banco de couro. E aí o fiscal colocou bem assim lá no resultado, enfim, da fiscalização, que assim, ó, não é necessário um carro com bancos de couro para tu, né, exercer a tua atividade. Então a gente tem que sempre partir do princípio que a gente consegue deduzir tudo aquilo que for para gerar, né, aquela produção ali. A gente tem que ter alguns cuidados, assim, a questão de coisas particulares, então jamais deduzir do imposto de renda o imposto de renda, né? Então, o valor lá do imposto que a gente paga, eu vejo que isso acontece muito, então, assim, aquilo lá é uma despesa particular, é uma despesa do contribuinte, não é uma despesa da atividade rural dele, então não pode ser lançado no livro caixa. Despesas com condomínio, despesas com coisas pessoais, né? Escola do filho, essas coisas não pode. Mas o que a gente pode utilizar? Questões dos investimentos, né? Questão de cercas, então ele vai fazer uma cerca, então toda aquela... tudo que foi gasto com aquela cerca, inclusive a mão de obra, só que aí a gente tem que pensar que a gente precisa de documento fiscal para comprovar esse serviço, né? Então, tem que solicitar nota fiscal para o prestador de serviço, tem que ter um contratinho, enfim. A parte de galpão, então ele está fazendo uma obra, galpão, casa para funcionário, então a gente tem produtores grandes que eles constroem casa para os funcionários ficar alocados lá, né, na fazenda. Então, essas casas, a construção dessas casas entram como despesa dedutível. Questão de mão de obra. Então, todo o custo com folha de pagamento dos funcionários que vão trabalhar ali diretamente com a atividade são dedutíveis, desde o salário que se paga quanto os impostos, né? O que a gente tem que cuidar? A questão do produtor, né? Porque o produtor ele vai tirando o dinheiro lá mensalmente para ele pagar as despesas dele. Bom, se não incidir INSS, ele não pode considerar essas retiradas como despesa, tá? Ele só vai poder considerar essas retiradas como despesa se incidir INSS, se for um prolabore, tá? Então a gente também tem que ter esse cuidado. Mas em resumo, assim, a gente tem que sempre pensar, isso é para atividade, essa despesa, ela é necessária à atividade? Bom, é necessária, então a gente pode estar utilizando. Não sei se ficou respondida a tua pergunta. Realmente foi isso que a gente instrui, né? A questão do combustível também tem que ter um cuidado, porque às vezes tem um uso excessivo do combustível ali. Sim. Que a gente sabe que não questão de multas de trânsito também. Daqui a pouco lança lá uma multa de um carro que nem é da atividade, que é particular. Então a gente tem que ter muito cuidado assim em relação a isso, né? Os investimentos ali também tem que ter o cuidado para os investimentos realmente terem o fim da produção rural, da produção ali, não terem outro fim, né? E acho que é importante falar dos investimentos, Flávia. É a questão do investimento que ele é financiado e o que ele é comprado direto com o fornecedor, né? Então a gente tem, eu digo não. A legislação diz que a tributação da atividade rural, né, pessoa física, ela é pelo regime de caixa, com duas exceções. Uma é quando a gente trata de investimentos financiados. Então, quando a gente trata de investimento financiado, a gente vai considerar como despesa dedutível, né, o valor total do bem. E aí, a gente vai lançar lá no imposto de renda, lá nas dívidas da atividade rural, a dívida com aquela financeira. Por exemplo, a gente fez um Finame lá no BNDES. Então, tu vai lançar o bem, o valor total do bem no teu livro caixa, vai lançar também lá nos bens da atividade rural. E nas tuas dívidas, tu vai lançar a dívida com BNDES.
bom, tu utilizou o valor daquele bem 100% naquele ano e depois tu vai ficar lá com a tua dívida para pagar junto àquela financeira. E quando for direto com o fornecedor, tu vai pagar conforme for o desembolso, pelo regime de caixa. Então, se tu fez em 3 parcelas, tu vai ir considerando essa despesa conforme tu for pagando essas parcelas. Então, isso é uma das exceções que a gente tem na atividade rural, que é bom Exatamente. a gente se atentar na O hora que de eu fazer. vi aqui, que a gente pegou alguns impostos de renda, assim, que a gente via, assim, no livro caixa estava lançado ali o investimento bem, e não contava como bem para atividade rural, ou não contava a dívida ali, tinha aquela dívida, tinha e não contava. Então, é muito importante que na declaração de imposto de renda leve em consideração todas as informações, mesmo que elas Sim, não vá levar uma oscilação no valor do não, imposto de renda, mas tem que levar em consideração tudo, tem que sim. estar Isso ali. é bem o que eu comentei no início, né, Flávia? O livro caixa, ele tem que, na verdade, o imposto de renda, né, que é feito depois, ele tem que espelhar o livro caixa. Então, tu não Exatamente. pode ter uma informação no livro caixa e outra no imposto de renda. E outra lá no livro caixa digital, né? Então, tu tem que ter o que está no teu livro caixa tem que ser, o imposto de renda tem que ser o espelho desse livro, né? E, o, Porque, e o, a Receita tem vários cruzamentos, né? Então, tipo, não sim, dá que. sim, hoje cada Por vez enquanto mais não é. tá agora não aconteceu mais, mas que nem eu digo, tem 5 anos para trás que eles podem te cobrar. Então, daqui a 5 anos eles estão te cobrando a E declaração eles desse. costumam pegar o último, né? Eles não notificam Exatamente. 2000, eles não notificam É, 2020, eles vão notificar lá o ano que tá vencendo, né? Então, a gente exatamente. tem E que se também atentar. tem que ter um cuidado assim, ó, que aconteceu ano passado, foi emitida algumas notificações, tipo, o produtor rural, ele teve muitas notas de despesas emitidas no CPF dele e ele não teve quase receita. Então, tipo, a gente já ensinou, já viu que tem alguma fraude, né? Então, Deixa isso eu tá te. sendo. Já recebeste Muito. também uma notificação dessa? Não, mas deixa eu te comentar que já tem esse cruzamento, tá? O que que acontece quando a gente fala de livro caixa digital, tá? Lá no livro caixa digital, a gente tem que lançar a propriedade, né? Tu vai lançar despesa, então tu tem que dizer para qual propriedade vai aquela despesa e qual conta bancária foi paga, ou se foi paga em dinheiro em espécie, enfim. Por que isso? Porque eles querem exatamente ver isso que tu está falando. Se aquela despesa está de acordo com a produtividade daquela área. Então, assim, É, a gente já, ainda a gente está muito recente ainda o livro Caixa Recém, a gente enviou o primeiro ano passado, né? Foi o primeiro ano da entrega dele, mas assim, eu acredito que em breve vão começar fiscalizações fortes nesse sentido, porque o livro Caixa, ele assim, é uma declaração digital, né? E a informação está toda ali em arquivo. É só começar a cruzar, né? Então, o que ele vai acontecer? Ele vai cruzar com o ITR, porque ali ele já pede quanto tu cadastra o imóvel, tem que colocar o NIF e todos os dados, que são os mesmos dados que vão lá para o ITR. Então, se já tiver uma divergência, tu informar uma coisa no ITR, informar outra no livro Caixa Digital, já vai dar conflito. Então, assim, a gente tem que e o procurar, ITR também tem que ser feito com mais atenção, né? A gente vê alguns sim, ITRs aí que, meu copia e Deus do cola. céu. Exatamente. Copia e Tem que cola. ter esse cuidado, principalmente as áreas ali, a distribuição das áreas. A gente já viu que bem. Isso. Hoje O a gente valor da vive terra uma. nua, né? E hoje a gente vive. Atualizar. Exatamente. Hoje a gente vive numa era tecnológica, não tem mais a Receita Federal que um pouco mais atrasada não consegue ainda cruzar algumas coisas, mas é questão de pouco tempo e ela já vai cruzar tudo. E aí tem os 5 anos para trás para cobrar, então a Sim, gente tem que ter esse cuidado. O ITR é muito importante ter esse cuidado de ser feito da forma correta, não fazer em casa com aquele copia e cola do ano lá que fez com um contador, então, ou com um, um técnico, então tem que ter esse cuidado, né?
Sim, e ter esse cuidado e estar sempre vendo o valor de pauta da área, né? Porque Uhum. o que eu vejo muito a questão do TR é continuar lançando sempre o mesmo valor de terra nua. Bom, essas áreas, elas nunca valorizam, né? E isso, num primeiro momento, o produtor lá, enfim, vai achar, bom, não tô pagando imposto, né? Mas e se ele for vender essa área aí? Imagina quanto que de ganho de capital ele não vai pagar. Exatamente. Então, assim, são coisas que num primeiro momento parece ser uma Vantajoso, boa, né? vantajoso, mas que a longo prazo vão ser um problema, né? Então, a gente tem que pensar muito, principalmente assim, quanto questões que relacionadas à tributação, a imposto, né? Então, a gente tem que pensar, calcular, não pode ser uma decisão assim tomada na euforia, né? Na emoção do momento. Tem que ter cuidado. Exatamente. E de livro caixa era mais ou menos isso. Tinham nos perguntado também qual era a vantagem de fazer o livro caixa mesmo não estando obrigatório. E é o que a gente já tinha respondido, né? A vantagem é tu poder pagar o teu imposto realmente que tu deve, né? Sim, Porque, porque se tu não tiver o livro caixa, tu vai pagar ali pelos 20% ali e não realmente. Às vezes tu teve um custo muito maior, tu teve até prejuízo e tu não vai conseguir colocar ali direitinho. E também agora entrando em outra, a gente já tá ali, já faz quase 50 minutos que a gente tá conversando, nem parece, ai, passa muito rápido. é verdade, né? Nem vê o tempo passando. Então, e por último, né, vamos conversar um pouco sobre a tributação do agronegócio, sobre a pessoa física e a pessoa jurídica. Quais Tá, são o que vale mais a pena? Quais são as, as necessidades? Então, pode falar, tá. pessoal. Então, assim, sobre pessoa jurídica e pessoa física, né? A gente vê até eu digo, um modismo aí das questão das holdings rurais, né? Muita gente falando das holdings rurais. Eu acho que a gente precisa primeiro pensar, estudar cada caso, né? Então, não tem como eu dizer, ó, é mais vantajoso ter sempre a pessoa jurídica. Não, cada caso é um caso. Então, o que é preciso nós, como contadores, né? Estudar o caso de cada cliente, O né? planejamento Então, tributário, né? isso, fazer um planejamento. Então, ver qual é a situação atual dele, ver, fazer um estudo para ver se de repente na criação da hold eu vou ter essa diminuição de imposto, ou se daqui a pouco numa parceria eu vou ter essa diminuição de imposto, mudar a forma de exploração dele, né? Também a questão da atividade que ele está trabalhando, a questão dos investimentos que ele vai fazer. Então, tudo isso daí a gente pode estar olhando, né, para estar montando esse planejamento. E aí só depois a gente consegue dizer o que é mais vantajoso, né? Então, isso é uma coisa muito específica de cada de cada cliente, né, de cada atividade. Referente, assim, que é importante a gente colocar nessa questão aí de pessoa física ou pessoa jurídica, né, que a gente pode, uma situação que casa bem, né, é a gente trabalhar com as duas, né, então a gente ter a opção de mesclar aí, trabalhar tanto com a pessoa física como a pessoa jurídica através de uma parceria entre ambas. Também trabalhar daqui a pouco num lucro real, que a gente vai trabalhar também com resultado, né? E eu vejo que muitos contadores fogem do lucro real em função dos controles, né? Que precisa ter um controle maior de tudo, né? Demanda mais trabalho, enfim. É uma organização, Mas né? é mais organização, mas também é uma modalidade, né, o lucro real, que dá um benefício, né? E aí a outra modalidade também é, que nem eu falei, essa questão da parceria, tu trabalhar com ambas, né? Então, tu ter a tua exploração lá na pessoa física e ter os teus imóveis, enfim, na pessoa jurídica e trabalhar em parceria, né? Como se fosse tipo um arrendamento, né? Essa pessoa jurídica empresta as áreas para a pessoa física e essa pessoa física, em contrapartida,
em contrapartida, né, por estar utilizando aquela área, passa um percentual lá da um percentual da sua produção para a pessoa jurídica vender, né? E aí com isso tu consegue diminuir bastante o imposto daquele produtor, né? Então, outra questão também que a gente tem que pensar, que eu vejo que muita gente não faz, a questão de fundo rural. Fazer um estudo do fundo rural, né? Porque ele agora todo ano em janeiro ele tem que fazer a opção do fundo rural. Será que todos os produtores rurais fizeram esse estudo para ver se é mais vantajoso o fundo rural pela folha de pagamento ou pelo faturamento? Ou já foi pelo que vinha sendo feito, né? Então isso é mais uma forma também de reduzir imposto ali do produtor rural, né? Então eu digo assim, não tem como dizer o que é mais vantajoso. Primeiro, tu tem que levantar os números, fazer esse planejamento, para só daí tu conseguir dar uma orientação e dizer para ele, ó, no teu caso específico, mais vantajoso é isso. E esse planejamento, ele começa dali da parte do imposto de renda, né? Como a gente falou, ele é um trabalho de formiguinha, né? Ele começa dessa análise ali do imposto de renda, ele começa dessa situação, da análise da produção, de como que é a área, tudo certinho, para poder ter até de como o produtor rural tem acesso a algumas coisas, porque às vezes o produtor rural mesmo não consegue ali se organizar, e aí realmente, se ele vai optar por um lucro real, vai acabar pagando mais imposto do que deveria. E todas essas situações, né? E a gente tem que cuidar muito, Flávia, pra gente não mudar a rotina do produtor, né? Então a gente tem que sempre procurar formas, porque o produtor rural, ele não gosta de burocracia, né? Ele não gosta de estar lidando com papel, enfim, Quem ele gosta de estar lá né? na lavoura. É lá que é o chão dele, então a gente tem que tirar essas obrigações dele. Então, assim, quanto mais próximo do que ele está vivendo, melhor. Então, daqui a pouco, para ele, um lucro real vai ser uma dor de cabeça, porque vai ser muita coisa para ele controlar, que ele vai ficar louco e vai dizer, não quero mais isso, né? E aí tu tem que saber ver também o perfil do teu cliente. Bom, esse cliente é um cliente organizado que gosta de um controle, então para ele é interessante mostrar essa possibilidade. Mas agora tem um cliente que é completamente desorganizado, avesso a papéis, enfim. Bom, então para esse aqui vou buscar uma forma mais simples de organização. Então a gente também tem que ter essa sensibilidade, né? É muito importante essa sensibilidade com o cliente, assim, e principalmente numa hora tão complicada que é a hora que tu vai ter que dizer para ele quanto que ele vai ter que pagar, né, de imposto de renda. Então, assim, ó, se não tem essa sensibilidade desde o início, quando chegar ali vai ser muito mais complicado tu explicar para ele. Mas deixa eu te dar uma dica, Flávia, que talvez possa quebrar ele. Se ele tá pagando imposto, é porque ele tá tendo lucro. Isso é verdade, né? Então, assim, ó, realmente. Mas o senhor prefere ter lucro ou prefere não pagar imposto e ter prejuízo? Né? Verdade. Então, tem que ter e tu conseguir explicar para o cliente, porque, como a gente diz, a contabilidade, ela pode andar paralelo e ela já foi uma profissão muito vista com maus olhos, né? Porque, só me dão um imposto para pagar. Pô, a gente tem aqui as opções para te pagar menos imposto, entendeu? A gente está aqui para te explicar o como que tu pode fazer legalmente para pagar menos imposto, para ter um lucro maior, para te saber ali quando que tu deve investir, tu ter uma tomada de decisão mais fácil e mais assertiva mesmo. Sim. Então, e o contador, ele tem que ser aliado do produtor, principalmente nessa tomada de decisão, né? Então, tem que o produtor rural tem que enxergar o contador como alguém ali que vai auxiliar ele na tomada de decisão, que vai ajudar ele a tomar soluções, né, mais assertivas, né, a tomar decisões mais assertivas, né. E é o nosso futuro, né? Como eu tinha até colocado ali, o nosso futuro ele é agro, porque realmente eu sou muito de assistir documentários e a gente vê muitos documentários sobre essa função da produção rural
e o quanto teve um êxito, agora está tendo, ao contrário, né? Tem muita gente indo para o campo com novas tecnologias, com muita força aí para. E falta contador para atender esse povo todo. Exatamente, é um nicho que eu particularmente amo, assim, acho que tanto que foi desde o início ali, quando a gente se conheceu, eu falei para Priscila o quanto que eu gostava disso e quanto aqui é carente, aqui na nossa cidade, que é de interior, é carente disso. E às vezes o produtor rural ele não tem tanto acesso à tecnologia. Então, é um nicho muito vantajoso, pode ser o braço direito do produtor rural, do agronegócio ali, tá tudo indica que vai ser, que é próspero, né? Então a gente tem que se dedicar a Sim, isso e estar lado a lado do produtor mesmo é muito importante. é isso aí. Então eu acho que a nossa live, para a gente não se estender, né, muito, porque a gente tem um bocado de coisa para contar, Bastante, né? Deixa eu só para finalizar, só pontuar três coisinhas, né, da né? questão dessa Claro. da vantagem do planejamento tributário, né? Então, acho que três vantagens assim que eu acho que é super importante para a gente refletir, da importância da gente começar a ter o hábito de fazer esse planejamento, né, para os nossos clientes, primeiro, que é o que mais vai impactar o produtor rural quando ele vê isso, redução de imposto, né? Então, todo contribuinte quer pagar menos imposto. Enquanto tu consegue mostrar, trazer essa redução para o teu cliente, ele vai te deixar de te ver como mal necessário para te ver como um aliado, meu parceiro, o meu consultor, né? Outra questão é a transparência, né? Então, ele vai conseguir enxergar os números dele, né? Aquilo vai estar transparente, porque produtor rural é muito. A gente diz, é uma empresa familiar, né? Então, trabalha o pai, a mãe, os filhos, enfim. Aquilo vai. Os números vão estar mais transparentes, todo mundo vai conhecer aqueles números ali, né? Vai ficar mais fácil ter essa relação familiar. E também a questão da profissionalização da atividade rural, né? A gente tem que pensar que quem trabalha com atividade rural, ela quer lucro, né? Então, é o mesmo princípio de uma empresa. Então, se tu quer lucro, por que não tratar ela como uma empresa? Então, profissionalizar essa atividade rural, né? Então, acho que são três pontos, assim, que é para a gente começar a pensar aí, uns insights aí, para a gente começar a se dedicar mais a essa atividade, e assim, com certeza, assim, ó, é uma atividade em expansão e tem muito mercado aí para quem quiser estar atuando na área. A Josi está aí dizendo para nós, o agricultor fica muito perdido e falta contadores empenhados na causa e vocês são a inspiração. Muito obrigada, Ai, Josi. obrigada! E realmente, eu acho que os contadores eles têm que se empenhar mais para o produtor rural, para o agro, para mostrar o quanto pode solucionar tantas dos problemas do produtor mesmo. Sim, Em todos esses três itens que a Priscila citou do planejamento, e realmente tem mais infinitos itens que a gente pode ficar aqui conversando, né, Priscila? E eu não, queria, eu não queria, só pontuar mais pode uma falar. coisa, é que muitas vezes o produtor não faz por desconhecimento, por falta de informação, né? Então, assim, no momento que ele tiver lá um contador que vai estar ali do lado dele, passando essas informações, acredito que as coisas vão naturalmente se tornando mais fáceis, né? Principalmente esse diálogo entre contador e o produtor, né? Então, acho que o caminho é esse aí, dar informação e acho que vai, né? E eu queria pedir para todo mundo que está nos assistindo e para quem vai nos assistir futuramente, né, para que mandasse essa nossa live para os produtores rurais, porque realmente eles são o futuro. A gente precisa que essa atividade ela seja mais vista, né? E que não que eles vejam a forma que tem deles pagarem menos impostos, deles poderem crescer,
deles terem investimento, porque às vezes acontece Tranquilidade, muito né? Exatamente, tranquilidade. Às vezes acontece muito deles não poderem investir porque eles não estão ali tirando nota do que realmente produzem, não tem a receita que realmente tem. E aí eles ficam minguadinhos ali, apenas aquela rotina. E tem tudo para crescer, tem linhas de créditos para os produtores que assim, ó, dão um investimento muito grande que podem fazer muitos produtores Com crescerem. carências bem interessantes, né, para começar a Exatamente. pagar. Então, tem bastante E coisa para aí isso, para incentivar mesmo, né? tem que ter ali o planejamento tributário, tem que ter o controle mensal direitinho para poder ter. O mercado ele é muito promissor, Josi. Então a gente precisa apostar. A agro é o futuro, né? Então era isso que eu tinha a Isso dizer. aí. Queres dar uma finalizada aí, Priscila? Que tu que realmente Eu, é especialista há 8 anos trabalhando com agro. Eu qualquer dúvida que tenho da contabilidade do agro é com a Priscila que eu tiro as minhas dúvidas, porque é uma excelente pessoa que trabalha aí há tantos anos que só traz melhorias para essa área. eu sou uma incentivadora dessa área e dos colegas que querem atuar aí na área, né? Então, toda vez que alguém me manda uma mensagem assim, tô pensando em focar nessa área, tô pensando em migrar, em nichar meu escritório para agronegócio, eu digo assim, que bom, o agro agradece. Porque é bom, né? Quanto mais gente especializada na atividade, quanto mais contador focado no agro tiver, mais valor os produtores vão dar para a nossa profissão, né? Então, acho que é muito importante assim a gente ter, e demanda tem, assim, talvez ainda muitos contadores não estão enxergando, mas assim, a gente está aí com o livro Caixa Digital, que segundo ano que a gente está enviando, né? Tendência é que daqui a uns anos todos estejam obrigados, né? E isso vai demandar, o produtor vai precisar ter um contador ali para estar auxiliando ele nessa declaração, né? E questão de fiscalização, que eu acredito assim, ó, que em breve teremos mais operações aí, que nem essas que eu citei no início da live, né? Então, eu queria deixar aqui mais uma vez meu muito obrigado, Flávia, pelo convite, me colocar à disposição aí de todos que tiverem alguma dúvida. Meu Instagram é @PriscilaDeSalvador. Quem tiver alguma dúvida, também convidar vocês para seguir a página lá do escritório, né, que é a Origna_Agronegócio. Assistam, me acompanhem, né? Porque em breve aí a gente vai ter algumas novidades aí, principalmente na área da educação, né? Então a gente está muito focado aí para a área da educação para trazer coisas boas aí para aqueles que querem se especializar nessa área. E é isso, então uma boa noite a todos. Vamos tirar um print agora, né, pra gente poder postar lá com um sorriso bem bonito. Vamos! Tira aí e me manda. E eu vi que tem umas figurinhas lá da Origina já Origna, bem bonitinha. tem. Origina já bem bonitinha. Vamos tirar um print então, um sorriso. Ficou lindo. Então, muito obrigada a todo mundo que nos assistiu. E não esquece de mandar lá para o produtor rural, para o contador que quer entrar nesse negócio. Então vamos lá, tá? Tchau, obrigada. Tchau, obrigada.